Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luíta e esse vídeo é voltado para os alunos dos 3 oitavos anos da MF Conde Luiz Eduardo Matarazzo. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade número 3 do caderno Trilhas de Aprendizagens da parte de Ciências Humanas, ok? Então, eu vou entrar aqui na nossa plataforma, eu já estou logada, já entrei com meu e-mail, já coloquei a senha, e aqui eu entrei nos cursos, né? Entrei no curso do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Logo abaixo, eu vou acessar o livro Trilhas de Aprendizagens. Se você não recebeu o livro Trilhas de Aprendizagens, entre em contato no WhatsApp da escola, porque é importante que todos recebam. Bom, caso você ainda não tenha trilhas, a gente vai entrar aqui e vai poder baixar o PDF do Trilhas de Aprendizagens, ok? Eu já estou com o PDF baixado e vou abrir. A atividade número 3 está na página 113, certo? E o tema da atividade é Revolução Francesa. Nessa atividade, nós temos um pequeno trecho de um livro, né? É o livro do Michel Vauvel, A Revolução Francesa Explicada à Minha Neta. Nesse livro, o Michel Vauvel tenta explicar de uma forma um pouco mais simples o que foi a Revolução Francesa. Afinal de contas, a Revolução Francesa foi um evento muito importante e é possível que você já tenha ouvido falar sobre ela mesmo antes de fazer essa atividade. Bom, o texto tenta colocar, né, alguns aspectos da Revolução, foi uma revolução bastante radical para o período, contou com uma grande participação popular, e aqui abaixo nós temos uma charge, certo? Do período. É interessante essa charge, a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre ela depois, certo? E aí nós temos na parte Vamos Praticar algumas perguntas sobre o texto e sobre as suas impressões quanto ao estudo da Revolução Francesa, certo? Então, a atividade número 3 vai até a página 115 do livro Trilhas de Aprendizagens. A Revolução Francesa mudou a história da Europa e influenciou a história do mundo inteiro. Os avanços que ela proporcionou em termos das ideias ligadas à estrutura social, estrutura do Estado, à própria democracia contemporânea são inegáveis. A gente não vai conseguir estudar a história da Revolução Francesa inteira, porque o processo revolucionário durou cerca de 10 anos e passou por diferentes fases. Aqui nessa atividade do livro Trilhas de Aprendizagens, a gente consegue ter uma ideia desse caráter transformador da Revolução Francesa e de como que, apesar de toda essa transformação, ainda faltava a defesa de alguns outros direitos, como o direito das mulheres. Mesmo assim, é importante que a gente tenha uma ideia preliminar da influência e da importância dessa revolução na nossa vida e na nossa estrutura social. Para isso, a gente vai começar a entender um pouco as causas da Revolução Francesa. Eu vou colocar alguns elementos aqui que influenciaram na Revolução Francesa, nesse processo revolucionário. Ainda é um grande objeto de estudo histórico, então existem várias leituras, várias causas elencadas, eu vou colocar algumas, né, as principais. A Revolução Francesa, né, todo o processo revolucionário aconteceu entre 1789 até 1799. A Revolução Francesa gerou tantas mudanças que é entendida como um evento que marca a passagem entre a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789, e a Idade Contemporânea, que se inicia em 1789 até os dias atuais. Então, o que acontece? Né? Alguns historiadores do século XIX dividiram a história em eras ou períodos. Quando a gente fala Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, são divisões temporais. A Revolução Francesa, ela acaba cumprindo esse papel. Como ela gerou grandes mudanças, ela acaba cumprindo um papel de marco histórico, né, que divide a Idade Moderna da Idade Contemporânea. Para a gente conseguir entender um pouquinho a Revolução Francesa, a gente precisa fazer aquelas 3 perguntinhas que a gente faz quando a gente começa a estudar um assunto novo. Primeiro, onde, e aí é óbvio, né, na França. Quando,
E aí a gente vai ter o ano inicial de 1789, que é o final do século XVIII, embora as causas específicas dessa revolução venham de períodos um pouco anteriores, né? E aí o porquê? Para entendermos um pouco o que foi a Revolução Francesa e por que ela aconteceu, precisamos ter uma ideia geral de como era a sociedade europeia daquele período. Então a gente precisa entender como é que era a sociedade daquele período, a sociedade europeia, e mais especificamente a sociedade francesa daquele período. Naquele período, a sociedade francesa era dividida em 3 grupos sociais, ou 3 estados. A nobreza, que era formada por condes, duques, barões. Essa nobreza era proprietária de terras e era muito próxima da família real. Muitos deles eram familiares do próprio rei. E eles acabavam sendo sustentados pelo Estado, né? Ou seja, era o dinheiro público que sustentava esses condes, duques, barões. Tinha o segundo estado, que era formado pelo alto clero, que eram membros poderosos da Igreja Católica, como bispos, arcebispos, e eles também acabavam recebendo algum dinheiro do Estado e se sustentavam com isso. E tinha o terceiro estado, o terceiro grupo social, que era o povo. Era formado pelo baixo clero, os padres, os diáconos, comerciantes, banqueiros, empresários, trabalhadores urbanos e os camponeses. Ao todos, eles formavam cerca de 97% da população, então eles eram a maioria. Esses 3 grupos sociais eram governados pelo rei, porque a França existia dentro de uma estrutura política monarquista naquele período, ok? Então, essa era a sociedade, era uma sociedade bastante desigual, onde a maior parte do povo acabava pagando muito mais impostos e recebendo muito pouco do Estado em termos de benefícios, de estrutura social, de melhoras, né? Não existia saúde pública, não existia educação pública, então, na verdade, o povo acabava arcando com muito e recebendo muito pouco em troca. Aqui, ó, no povo, a gente vê que tem banqueiros. Os banqueiros naquele período não eram ricos, tão ricos como hoje em dia. A partir da segunda metade do século XVIII, a França se envolveu em guerras, então a França acabou entrando em muitas guerras, principalmente contra a Inglaterra. Existe uma rivalidade grande, uma disputa por terras, por comércio, e passou por uma crise no campo em termos de produção de alimento, né? Foi um período de colheitas muito ruins. Né? Então, esses últimos 50 anos, né, do século XVIII acabaram sendo um período em que a França entrou numa crise econômica muito grande. E isso tudo fez com que o rei aumentasse os impostos sobre o povo, pois o Estado francês sustentava a nobreza e também o alto clero, como eu falei. Né? Então, com essa crise toda, o rei, a solução que o rei deu para tudo isso, né, foi aumentar os impostos sobre o povo, ao invés de tirar os privilégios da nobreza e do clero. O terceiro estado, que estava sofrendo com toda aquela crise, que sofria muito com aquela crise, principalmente com a crise de alimentos, passou a exigir mais direitos e passou a exigir também participação nas tomadas de decisão. Em 5 de maio de 1789, foi chamada uma assembleia com os 3 estados, então uma reunião para que esses 3 grupos sociais sentassem para conversar. A Assembleia dos Estados Gerais iria votar para decidir quais eram os rumos, né, que o país iria tomar diante de toda aquela crise, daquela situação que eles estavam vivendo. De início, isso parece bom, mas o problema é que, dentro da Constituição deles, cada grupo social, cada estado tinha direito a um voto por estado. Se fosse por proporção, o terceiro estado, que era o grupo do povo, seria muito mais representativo, porque representava 97% da população. Mas cada estado tinha direito a um voto só. O que acontecia? A nobreza e o clero acabavam votando juntas a favor do rei, e o povo, que era o terceiro estado, perdia mesmo representando a maior parte da população. Você acha isso justo? O terceiro estado, então, propôs a formulação de uma nova Constituição, onde a voz do povo tivesse mais peso e eles pudessem decidir de uma forma mais igualitária, né? Onde todos os cidadãos pudessem se ver representados ou melhor representados dentro das decisões da Assembleia. E aí, o que você acha que aconteceu? Fica aí e vê o próximo vídeo.